meu nome é Ana Gandolfi, eu sou da turma 71 aqui da escola, eu entrei em 2003. Estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha história. Então, assim, eu não venho de uma família de médicos, mas eu me lembro de querer medicina desde sempre. Na verdade, acho que era um sonho meio infantil, né? Porque aquela coisa vem desde criança. Fiz 2 anos de cursinho e nesse período meus pais até questionavam, né? Falavam, ai filha, será que é isso mesmo que você quer? É muito sacrificante, é muito sofrido. Meu pai era engenheiro, minha mãe é assistente social. Então não é que eles não queriam que eu fosse médica, né? Mas eles questionavam assim se realmente valia a pena. Hoje, se você for para dizer, com certeza vale. E eu me lembro bem assim de estudar muito na época, principalmente na época do cursinho, né, me dedicar muito. E eu me lembro bem da experiência de quando eu passei aqui na escola, né? Eu lembro que na época a internet era discada, então, e nos dias que saía resultado de vestibular, era muito difícil porque a gente não conseguia conectar, porque ficava muita gente entrando ao mesmo tempo e não conseguia conectar. Então, no dia que ia sair o resultado, na verdade, antes disso, né? Quando eu prestei a prova, eu lembro que a prova foi no final de dezembro, eu acho que foi 16, 17, 18 de dezembro. E naquela época a prova da escola era um dia de teste, um dia acho que era redação em português e um dia de questões abertas. Eram 20 questões abertas. Aí caía física, matemática. E nesse dia das questões abertas, eu moro na região até hoje, da região do Paraíso, e eu peguei o metrô, no metrô Brigadeiro, e fui até o Carrão, que era o local que ia fazer a prova. Fiz a prova e eu sempre fui muito rápida para fazer as provas de vestibular, então eu nunca tive problema com o tempo. E na prova da escola, nessa prova especificamente, que era a última das 20 questões, eu lembro que eu tive um pouco de dificuldade, porque eu vi que o tempo estava acabando e eu não tinha ainda respondido todas as questões, então assim, eu terminei de fazer todas as questões, mas não com o tempo que eu gostaria. Então eu lembro que eu saí bem frustrada, né? Eu falei, acho que não deu, acho que não foi dessa vez. E eu entrei no metrô no Carrão, e daí até eu chegar na Brigadeiro, que era a estação que eu ia descer, foram entrando pessoas. E todas as pessoas, era um domingo à tarde, né? Quase todo mundo que estava ali entrando no metrô era porque estava fazendo prova. E eu comecei a ouvir o comentário das pessoas. E o comentário era, eu deixei 10 sem fazer, eu deixei 5 sem fazer, teve tantas questões que eu não consegui nem ler. E daí naquele momento eu lembro que eu falei, opa, talvez eu ainda tenha uma chance. Mas o resultado só ia sair em fevereiro, né? Então, daí o resultado saiu dia 4 de fevereiro. E eu lembro que no dia que ia sair, justamente por conta que eu estava falando da internet de escada, eu falei, não, eu vou levantar cedo, eu levantei 6 horas da manhã, fui nadar, eu estava de férias oficialmente, fui nadar, fiquei fazendo outras coisas, lendo, fazendo minhas coisas, e falei, não vou dormir durante o dia, para eu dormir cedo. Porque eu pensei assim, eu não vou conseguir entrar à meia-noite, que é a hora que sai a lista. Vou ficar nervosa que vou, né, esperando sair a lista e não vou conseguir entrar. Então eu vou deixar para ver no dia seguinte de manhã, né? Então eu tinha tomado essa decisão. E daí eu fui dormir realmente, então, sei lá, 10 horas da noite eu fui dormir. E daí eu me lembro de que eu acordei com o telefone tocando, telefone fixo, né? Tocando. E daí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu ouvi o telefone tocando foi olhar no relógio e eu olhei e vi que era 00:05. E daí na hora que eu vi que era 00:05, a única coisa que eu consegui pensar foi, eu passei. Porque pra alguém estar ligando na minha casa 00:05, é porque eu passei. E efetivamente era uma grande amiga minha que ligou para me dar a notícia que ela tinha visto meu nome na lista, que eu tinha passado, e enfim, não consigo nem expressar, porque realmente é uma emoção indescritível. E daí vim aqui para a escola, eu lembro que no meu primeiro dia de aula, no primeiro dia de aula não, no dia da matrícula, né, eu cheguei no metrô, e daí a hora que eu cheguei com a minha pastinha no metrô, já tinham os colegas da turma 70 esperando no metrô. E daí, na hora que eles viram com a pastinha, né, já, caloura e tudo mais, até quem me recepcionou foi um colega da turma 70, que depois veio ser meu R+, na neurocirurgia. Infelizmente, ele já falecido, mas o Pica-Pau, que ele me recebeu. E daí, assim, a acolhida na escola naquele primeiro dia, no dia da matrícula, é algo que, nossa, você se sente assim, você fala, eu encontrei realmente, se sente muito acolhido, né? A sensação de pertencimento que a gente fala muito da escola começou naquele momento. E depois vieram todas a semana inicial, todas as aulas. E inicialmente, logo que eu comecei, eu me apaixonei pela anatomia. Então, anatomia, eu gostei muito da anatomia.
até porque eu acho que naquele momento é o primeiro contato que a gente tem com a medicina, né? Então é difícil você não gostar, porque se você gosta, quer fazer medicina, é difícil você não gostar da anatomia. E só que eu me lembro que na minha época, pelo menos no meu ano, a gente teve a neuroanatomia em 3 semanas. E a anatomia era muito complexa, eu sempre gostei muito de neuro, eu entrei falando que eu queria fazer alguma coisa de neuro, principalmente neurocirurgia, embora, claro, eu não tinha dimensão do que era, mas eu falava isso. Então me incomodou um pouco essas 3 semanas, que eu falei, putz, em 3 semanas eu não vou conseguir, né, ver tudo. E o pessoal mais velho já tinha falado que no 3º ano a gente não veria neuroanatomia de novo. Então, por conta disso, eu falei, não, então eu vou dar um jeito de aprender de outra forma. Então eu optei já no 1º ano, eu já falei, para o 2º ano eu vou optar por ser monitora de anatomia. Então no 2º ano eu prestei a prova para monitoria, passei e na verdade eu me envolvi tanto nessa questão da monitoria que eu fiquei por 5 anos. Então eu fui monitora do 2º ao 6º ano. Claro que já nos anos, né, no 4º, 5º, 6º ano eu já fazia mais a parte de coordenação dos monitores mais novos, mas fiquei lá como monitora. E foi muito bom para mim, não só em termos de aprendizado da anatomia, mas em termos de aprendizado acadêmico e de vida. E foi lá que eu conheci meus 2 grandes mentores da faculdade, que foi o professor Luiz Alonso e o professor Alexandre Cardoso. Então, na verdade, a gente teve muito mais contato por ser monitor e eles me acolheram muito e até a forma como, principalmente o professor Alexandre dava aula, de fazer a correlação clínica anatômica, para mim fez muito sentido, né? Foi ali que eu vi e falei, não, realmente a diferença de você ter alguém que tenha experiência clínica te dando aula, para o aluno entender, né? Que eu acho que isso que faz muita diferença. Quando a gente passa para o outro lado, né, para o lado de ensinar, a gente tende às vezes a falar, o aluno é imaturo, mas a gente já foi assim, né? Todo mundo já foi assim um dia. E eu acho que cabe a nós falar para o aluno e passar isso para o aluno, olha, o motivo de você ter que saber isso é esse. Porque é importante isso, eu acho que até ajuda no aprendizado, você saber por que você está precisando aprender aquilo. Eu acho que isso é muito importante. Bom, daí nos anos foram seguindo e como eu falei, eu entrei querendo fazer neurocirurgia, mas ao longo da faculdade eu fui conhecendo outras áreas, fui gostando de muita coisa, segui meu relacionamento na anatomia e quando foi no 5º ano da faculdade, eu me vi um pouco insegura no que eu ia escolher. Eu vi que todos os meus colegas, a maioria dos meus colegas já tinha escolhido a especialidade. E eu gostava de muita coisa, mas não tinha nada ainda que eu tivesse batido o martelo e falado, vou fazer tal coisa. E me deu uma insegurança, porque eu sempre fui muito decidida, né? Então, assim, eu vou fazer medicina, vou fazer... E daí, de repente, naquele momento, me deu uma insegurança. Mas eu não tinha passado na neurocirurgia ainda. Eu tinha, na verdade, já tinha tido passado por 2 experiências pessoais, que meu pai teve um tumor cerebral, operou, depois o meu namorado, que atualmente é meu marido, também teve que passar por um procedimento neurocirúrgico, e isso me fez um pouco, não desistir da neurocirurgia, mas eu fiquei um pouco insegura de escolher essa área, né? E só que daí, quando eu passei no 5º ano, na neurocirurgia, como aluna, daí realmente eu falei, não, é isso que eu quero, que daí eu vi que isso foi o que realmente me despertou mais a curiosidade de falar, isso eu preciso saber mais, né? Eu sempre falo para os alunos, né, como que você decide a especialidade? Não sei, mas talvez isso, né, o que você tem curiosidade de saber mais, de se aprofundar mais, talvez seja uma forma de escolher, pelo menos foi a forma que eu optei por escolher. E emblematicamente eu tive plantão, né, como a gente está falando aqui da escola, eu tive plantão, meu último plantão na neurocirurgia foram com 2 colegas aqui da escola, o Rafael Loduca, que é da 65, que estava de chefe no dia, e o Dr. Ricardo Ansai, que a gente chama carinhosamente de Dalai, que é da 67. E eu dei plantão com os 2 no meu último plantão da neurocirurgia, e eu saí de lá, eu lembro que eu entrei numa cirurgia, saí do plantão 7 horas da manhã falando, não, com certeza é isso que eu quero fazer. Então, depois no 6º ano, eu passei por outras especialidades, inclusive para a área cirúrgica que eu gostava, e eu, mesmo decidindo fazer neurocirurgia no 5º ano, eu falei, não, eu vou me manter aberta para outras experiências, para conhecer outras coisas, porque eu também não queria limitar o meu conhecimento.
Mas realmente a neurocirurgia nunca saiu da minha cabeça nem do meu coração e acabei seguindo nessa área. Tive algumas experiências antes até disso, antes de entrar na residência, no 6º ano, eu perdi uma grande amiga que era da minha turma. Ela teve um trauma crânioencefálico e depois, enfim, veio a falecer e ela foi atendida aqui pela equipe da neurocirurgia do Hospital São Paulo. E até na época, né, como eu já queria neurocirurgia, muita gente até da minha turma falou: nossa, será que a Ana vai querer fazer neurocirurgia mesmo assim? E na verdade isso só reforçou para mim, né? Só reforçou que era aquela área que eu queria mesmo. Eu tive contato com o Dr. Ítalo, que até hoje eu tenho contato na neurocirurgia, e com os residentes da neurocirurgia. Isso para mim, na verdade, isso só reforçou a minha decisão. E eu tive, né, nesse dia no dia que ela internou, na verdade, aqui no Hospital São Paulo, eu tive uma experiência que para mim resume muito o que é o espírito da escola, né? Eu tava no 6º ano, então a gente já frequentava o centro cirúrgico e tudo, e eu tava do lado de fora do centro cirúrgico esperando que ela estava sendo operada, né, pela equipe da neurocirurgia. E daí um colega, que até o Eugênio, que hoje é urologista da 66, ele veio, ele já me conhecia, ele veio ali na porta do centro cirúrgico e falou pra mim assim: Aninha, você quer entrar no centro cirúrgico pra vê-la? E eu falei: eu quero. Daí ele me levou, e ele literalmente me levou pela mão até a sala que ela tava. E é isso, sabe? Pra mim, isso é o espírito da escola. Então, hoje, assim, a escola é minha casa, né? Enfim, eu acho que para todo mundo que vem aqui falar algo semelhante, talvez eu esteja chovendo no molhado, mas é minha casa. Esse sentimento de pertencimento que a escola dá é algo que eu não conheço ninguém de outras faculdades que tem tanto esse sentimento quanto a gente. Pode ser que eu esteja sendo bairrista, que eu sou mesmo, mas eu realmente não conheço. Esse sentimento de você ver, às vezes, alguém com uma camiseta da escola na rua e você quer parar e perguntar de que turma que né? Então é esse sentimento que eu acho muito interessante, né? Eu acho muito, muito gostoso de ter. Até meu irmão uma vez foi num médico, e ele não é da área nem nada, e ele bateu o olho no diploma do médico e viu que era da escola. A primeira pergunta que ele fez pro médico é: de que turma que você é? Daí o médico já: sou de tal turma. Por quê? Por que você fez essa pergunta? Não, porque minha irmã é da 71. Porque esse negócio de, que turma que você é, e ficar conversando é uma coisa muito nossa, assim, né? Talvez porque a gente tem esse sentimento muito de turma, de perguntar, de conversar, de, você teve aula com o professor tal. Então, isso é uma coisa muito gostosa e que eu acho que a gente precisa manter esse espírito. Mas é independente da gente. Eu acho que isso é uma coisa que vai passando de geração para geração e vai se mantendo. Então, eu acho que isso é o grande espírito da escola, né? Para os alunos, eu acho que, assim, hoje, né, a minha carreira, né, então eu fiz neurocirurgia, terminei a neurocirurgia, eu continuo ligada à disciplina de neurocirurgia, eu estou no setor de neuroemergências e dou plantão no pronto-socorro da SPDM, né, do Hospital São Paulo. E tenho bastante contato com os alunos e com os residentes. É um contato que eu gosto muito, né? Sem cair no chavão de eu aprendo mais do que ensino, não é nem isso, assim, é que eu realmente gosto de tentar fazer os alunos entenderem da maneira como eu entendi aquele determinado assunto. Então, normalmente eu tento explicar da maneira como aquilo entrou para mim, o que eu lembro, pelo menos, né, o que eu tenho de registro na memória de como eu aprendi determinado tema. E eu gosto muito de fazer essa correlação clínica cirúrgica, que, como eu falei, eu aprendi com o professor Alexandre e com outros tantos professores que fazem algo semelhante. Mas eu gosto muito de fazer isso, de ensinar os alunos. A gente tem contato com os alunos no ambulatório, às vezes no pronto-socorro os alunos pedem para, posso acompanhar também no pronto-socorro? Por mim sempre pode, porque eu gosto, eu achei interessante. E com os residentes também, né? Alguns residentes da escola já passaram comigo, também alguns residentes de fora da escola, mas esse contato eu gosto bastante. E estou fazendo meu doutorado aqui na escola também, concluindo, e
eu acho que a grande mensagem que eu queria deixar para os alunos em especial é sobre a escolha da carreira. Eu tenho a impressão que a gente escolhe a carreira muito com poucos dados, né? Eu acho que os projetos que eu participo aqui também, que eu acho muito interessantes, é a mentoria, né, que eu participo, e a tutoria do Semear. Eu acho que ajuda muito. Na minha época não existia, eu tive os meus mentores porque, né, por uma conjunção de fatores que eu encontrei com eles, mas não tinha esse programa para todos os alunos da faculdade. E eu acho que isso faz muita diferença, né? Você ter um mentor, você ter alguém que te guia, mas não no sentido de te levar às vezes para a especialidade que a pessoa fez, né? Então, por exemplo, eu falo, meus mentores, eu não fiz a especialidade que eles fizeram, mas de guiar, de entender o que você gosta, o que faz diferença para você. Então, eu falo muito para os alunos, né? Quando eles vêm perguntar, eu falo, eu acho que você tem que pensar o que você quer fazer da sua vida, que estilo de vida que você quer levar, além do fato de você escolher algo que realmente você goste, você tem que pensar em algo que é compatível com o estilo de vida que você quer levar, né? E acho que uma coisa assim que fica aí para um dia levar a cabo esse projeto é fazer talvez uns workshops com diversos especialistas. Acho que seria interessante para os alunos, para guiar eles nessa escolha. Acho que essa escolha acaba sendo muito sentimental. E a gente acaba, eu sei que eu também fiz isso, a gente acaba conversando muitas vezes com o residente, por exemplo, para escolher a especialidade. E o residente, ele também não sabe exatamente como é o dia a dia daquela especialidade, porque ele ainda está na residência, né? Então, se a gente conseguisse fazer esse link entre os alunos e os profissionais já formados das diversas especialidades, talvez fosse algo que ajudasse eles a decidir de uma forma mais consciente, né? Bom, a escola para mim hoje representa, como eu falei, a minha casa. Eu gosto muito de estar aqui. Quando eu chego, eu não moro aqui, nunca morei na realidade na Vila Clementino, né? Porque eu moro no Paraíso e é muito pertinho, e eu sempre morei no Paraíso, eu sempre vim muito fácil para cá. Mas eu chego aqui, eu me sinto em casa, no bairro, né? Então, assim, eu sei o nome da pessoa da padaria, enfim, conhece todo mundo. É um sentimento muito gostoso, assim. E acho que o que eu gostaria de deixar de conselho, talvez, é que conselho é difícil a gente dar, né? Porque, enfim, cada um tem uma vivência. Mas para os alunos é aproveitar a faculdade ao máximo. E quando eu falo de aproveitar ao máximo, eu falo de aproveitar tudo, né? Não só a parte acadêmica, que é óbvio, né? Então, assim, aproveitar para, assistir às aulas, para às vezes fazer alguma liga de alguma coisa que você goste, para fazer iniciação científica. Na graduação, eu, na verdade, participei de algumas ligas. Acho até que eu participei de ligas demais, a minha impressão, tá? Porque eu tinha uma ânsia de querer aprender e, né, você sempre tem aquela sensação que você está perdendo alguma coisa. Então, eu acho que talvez conter essa ansiedade dos alunos seja importante, né, em termos de fazer as coisas com mais calma e fazer talvez mais pensado, né? Mas também aproveitar as festas, aproveitar e curtir os amigos, né? Eu acho que isso é super importante, curtir os veteranos, curtir os calouros, eu acho que isso é super importante. Eu nunca fui nem da Atlética, nem na verdade, nem no centro acadêmico, ligada diretamente. Eu joguei vôlei pela Atlética até o 2º ano, mas eu era realmente muito ruim. E, enfim, até hoje eu sou péssima em esportes com bola. Mas, então, por isso que eu me desliguei do time. Mas, assim, sempre frequentei a Atlética em festas. Na minha época, a gente tinha muito banho do 6º ano na Atlética, né? Que é uma coisa que, infelizmente, a gente perdeu de ser na Atlética. Mas era uma coisa muito gostosa. Inclusive, eu frequentei até a residência. E eu acho que é isso, é aproveitar tudo, não só eu falar a parte acadêmica, né? Claro que a parte acadêmica é super importante, fazer currículo, mas aproveitar toda a escola. E esse contato que eu falei entre veteranos e calouros é algo que é muito interessante, é muito legal. É uma coisa que às vezes você encontra alguém, sei lá, até hoje, você está num hospital particular, você encontra alguém no centro cirúrgico, foi seu veterano, você já para e vai conversar. E às vezes alguém que você nem era tão próximo durante a graduação, mas só de encontrar alguém ali que viveu a mesma época que você, é uma coisa muito legal, muito gostosa mesmo.
E então isso é uma coisa que fica aí, acho que para sempre, fica marcado na gente. Eu brinco que a gente tem quase tatuado no o brasão da escola aí no coração, porque realmente é algo que fica para a posteridade, né? Eu sempre acho que é importante a gente tentar conhecer as áreas que você tem interesse, porque às vezes, eventualmente, aquilo serve para você definir ou mudar de ideia. Né? A gente, por exemplo, tem atualmente um estágio optativo da neurocirurgia, que na minha época não tinha, mas os alunos hoje têm um optativo na neurocirurgia, e alguns alunos passaram por lá achando que iam fazer neurocirurgia, passaram depois do optativo e falaram, não, eu desisti de fazer. E eu acho que isso é super válido. Né? Tanto você usar o estágio para você definir se é aquilo que você quer, como para você definir se é aquilo que você não quer. Então, eu acho que é importante isso, e as ligas eu acho que vai no mesmo caminho. Acho a iniciação científica fundamental, mesmo que você não tenha interesse em fazer a área de pesquisa, acho fundamental fazer. Eu fiz diversas iniciações científicas, na verdade, mais nas áreas básicas. E depois na residência, né, a gente tem muito contato, mas tem menos, às vezes, contato com pesquisa. Então, eu acho que a residência de neurocirurgia é muito puxada, mas foi também um momento único. Eu tive ainda a sorte de entrar na residência, nós somos só em 3 residentes por ano, né, na neurocirurgia. Eu tive a sorte de entrar com os meus 2 colegas de turma, né, que é o Felipe Gomes, que é o Maceió, e o Thiago Salati. Então, foi realmente uma experiência única. Tinham muitas pessoas da escola, na minha época de residência, tinha muitas pessoas da escola, o que dá uma sensação, né, você já conhece a pessoa, então facilita realmente o trânsito, mas também conheci outras pessoas maravilhosas que, né, não são da escola, mas que realmente vestem a camisa da escola, né? A gente também tem muito isso, né? Tem algumas pessoas que não são da escola que vestem a camisa da escola tanto quanto, ou às vezes até mais do que os alunos da escola. Embora a gente tenha uma tendência sempre a ser bairrista, a gente tem que admitir isso. Bom, para finalizar, acho que é isso. Eu gostei muito de estar aqui, de poder contar um pouquinho da minha história. Não, uma história relativamente recente, né? Eu entrei na faculdade aqui em 2003, mas é uma história muito vivida aqui dentro e que eu gosto. Eu tenho orgulho de dizer que eu não só formei aqui, como eu fiz residência aqui e continuo aqui, até porque eu gosto de saber que eu tô fazendo um pouco o papel daquilo que fizeram por mim. Então, do mesmo jeito que eu tive professores que me ensinaram muito e que eu aprendi muito, eu gostaria de alguma forma poder devolver isso para os alunos, seja na graduação, seja na mentoria, seja no semear, seja na residência, né, com os residentes. Então eu gosto dessa experiência, por isso que eu estou aqui esse tempo todo. Então eu queria agradecer, na verdade, o convite e foi um prazer estar aqui.